Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, eu vou fazer aqui uma outra dedução de fórmula. Eu vou deduzir aqui a fórmula para calcular o volume de uma esfera através de relação de sólidos de revolução. Veja o seguinte, que se eu pegar esse semicírculo aqui, isso daqui é uma semicircunferência, né? De centro na origem e raio R. Se eu rodar esse semicírculo aqui em 360 graus, eu vou obter um sólido chamado a esfera maciça. Se eu rodar esse arco aqui, eu vou obter uma esfera oca. Porém, se eu considerar que isso aqui é um semicírculo, né, com essa área preenchida aqui e rodar ele em 360 graus, eu vou estar varrendo volumes. Varrer é como se eu estivesse varrendo volumes. Então, o volume total varrido quando do giro desse semicírculo, né, vai me dar o volume da esfera. E eu quero deduzir essa fórmula da esfera através dessa relação aqui. Que relação? A integral, né, de A até B de f de x ao quadrado dx, dx dπ. O lugar do π é aqui. Então vai ficar π vezes a integral de A até B da função f de x ao quadrado dx. Antes de mais nada, nós vamos definir o domínio de integração disso daqui. Note que se eu pegar essa ponta do semicírculo em x, note que o arco está cortando um determinado valor em x. Esse valor é justamente o valor de R, né? Que é o raio desse semicírculo, né? Isso daqui é um raio. Então, o valor de x aqui na ponta de cá corresponde ao valor R, que é o valor do raio do semicírculo. Por consequência, nós teremos aqui, desse lado de cá, o valor de menos R, né? O raio, esse semicírculo tem um raio R, então aqui em x corresponde a R numa ponta e menos R na outra, certo? E a equação que define essa curva, que define esse arco, nós vamos deduzi-la agora. Nós temos que isolar o y, colocar o y em função de x. Quando nós temos uma circunferência, uma semicircunferência, com centro na origem raio R, nós temos o seguinte: r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Temos essa relação aqui, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o y para poder colocá-lo y em função de x. Então, y ao quadrado vai ser r ao quadrado, passando do x para lá, vai ficar menos x ao quadrado. E para poder isolar esse y, nós temos que extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Extrair a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Esse quadrado corta com esse, de maneira que temos y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Beleza, conseguimos colocar o y em função de x. Essa equação aqui corresponde a esse arco esse arco de semicircunferência aqui, né? É definido por essa equação aqui. Então,
O nosso f de x vai ser esse y aqui. Nós vamos jogar ele aqui dentro. O domínio da integração, ou seja, os limites da integração, vai de menos r até r. De maneira que teremos isso aqui, integral de menos r até r, de quê? Não esquecendo de multiplicar o π, né? O π vezes a integral de menos r até r da raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, dx. Que beleza! Nós temos aqui um radical ao quadrado, podemos eliminá-lo. Nós vamos ficar só com r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Assim, teremos o seguinte, π, que multiplica a integral de menos r até r, de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Isso aqui dá π, que multiplica a integral de r ao quadrado dx, é a integral de uma constante. Então, mantenho ela, r ao quadrado, e faço a integral de 1 dx, que é x. Então, vai ficar r ao quadrado x menos x ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Tudo isso variando de menos r até r. Então, teremos o seguinte. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, teremos π que multiplica. No lugar do x, nós vamos colocar r, de maneira que vai ficar r ao quadrado vezes r menos r ao cubo sobre 3 menos, né, o máximo menos o mínimo, r ao quadrado vezes menos r menos r ao cubo sobre 3. Perfeito. Agora vamos fazer essas continhas, né? Nós vamos fazer continhas. π, que multiplica r ao quadrado vezes r ao cubo, menos r ao cubo sobre 3, menos r ao quadrado vezes menos r, dá menos r ao cubo. Menos r ao cubo dá menos r ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, dá negativo. Só que tem outro menos do lado de fora. Menos com menos, mais. Então, dá mais r ao cubo sobre 3. Ok. Vamos colocar isso aqui em denominadores iguais, fazendo o seguinte, multiplicando em cima e embaixo por 3. Aqui é 1 no denominador, então vai ficar 3r ao cubo sobre 3, menos r ao cubo sobre 3. Aqui vou fazer a mesma coisa, multiplicando em cima e embaixo por 3. Aí já faço o jogo de sinais, menos com menos dá mais, 3r ao cubo sobre 3, né? Menos vezes mais dá menos r ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai dar igual. Tá tudo no mesmo denominador, é só somar e subtrair os numeradores. 3r ao cubo mais 3r ao cubo, 6r ao cubo. Menos 1r ao cubo, 5r ao cubo. Menos 1r ao cubo, 4r ao cubo. Então, π vezes 4r ao cubo sobre 3. E isso aqui vai dar o quê? 4πr ao cubo sobre 3. E isso daqui, senhores, é o volume da esfera. Beleza, senhores, é isso daí.
Que vocês tenham ótimos estudos para quem estuda e muito sucesso na carreira de vocês. Até mais!